E como que se deu esse processo de você ter um envolvimento com a igreja, começar a ir para a igreja? Como é que foi A isso? partir daí, a partir dessa noite, o Senhor tinha um plano traçado, como diz a palavra, tinha uma história escrita para mim. Eu conheci uma pessoa, a Regiane, e ela me convidou. Quando ela viu a situação que eu estava, ela me viu. Eu digo que Deus me viu, porque eu era uma adolescente, eu era pobre, eu era magrelinha. Quem vai se Do joelhão? importar? Magrelinha do joelhão, do joelhão assim de relógio, né? Uhum. E quem vai olhar para um adolescente? Quem olha para alguém que ninguém está percebendo? Deus olha. Deus olha para as pessoas que são insignificantes. A Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são para que eles sejam. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, Deus escolheu a Gláucia quando nem ela sabia quem ela era. E a Regiane, com o olhar de Deus, me viu e disse: Vamos para a igreja. E ela falou: Eu conheço alguém que pode te ajudar. Jesus, Jesus, quem é Jesus? Eu nem sabia quem era Jesus. Mas enfim, ela me levou à igreja, me evangelizou, falou do amor de Deus para mim, me amou também, cuidou. Foi uma pessoa que foi muito amiga, segurou na minha mão nessa minha adolescência e me conduziu nos meus primeiros passos até Cristo, até conhecer a Bíblia, ser discipulada pela palavra. E a minha trajetória começou assim. E aí vem um processo de cura imensa na minha jornada de resgate de identidade, porque alguém que cresce em lares conturbados, uma coisa que perde é a identidade. Eu não sabia quem eu queria ser, eu não tinha propósito de vida, eu não tinha perspectiva de vida, e eu costumo dizer que tudo foi planejado, porque até o meu marido, né, esse homem bonito que está aqui comigo, Joey, foi Deus quem famosa. colocou ele na minha vida, porque ele cresceu com as suas dificuldades, mas ele sempre ele conta sobre a vozinha que foi uma mulher que amou a vida dele, que incentivou a ele a ter sonhos grandes. Ela impulsionou ele a esses sonhos. E quando eu conheci Cassiano, eu fui impulsionada a viver. Toda a minha adolescência foi resgatada ao amor. Eu me Legal. senti amada, cuidada, sabia que eu tinha um pai, Uhum. sabia que agora eu não estava mais só. Eu tinha um Deus. Mas quando eu conheci meu esposo, eu não queria casar cedo. Você vem de dificuldades familiares, tudo que você não São, quer é casar. são traumas, né? São traumas. Mas eu casei tão cedo. O Uhum. meu projeto não era casar, nem Uhum. tão cedo. E eu casei com 19 É. anos. Então, a gente se conheceu, era o quê? Tu tinha 16 16 anos, né? anos, A gente 16. tem uma Nós nos diferença. vimos pela primeira vez. Foi. A gente tem uma diferença de 5 anos, não é isso? Sim. E você sabe contar melhor a Eu história de tinha quando 21 nós nos anos. vimos pela Ah, primeira então vez. dos 12 até os 16 que a gente se conheceu, como que foi tua vida na igreja? Como é que tu conseguiu superar essa questão dos pais? Como é que, qual era essa questão? Poxa, começou a ir para a igreja, começou a participar de grupo de jovem. Dos é, grupos familiares, né? Eu sim, sim. comecei na minha igreja, quando eu cheguei, eu fui para grupo familiar. Eu não tive muito contato com Explica o jovem. pessoal o que que é o grupo familiar aí pra Grupo gente. familiar é uma reunião familiar, né, de pessoas, pai, A igreja mãe, na na casa. igreja, na casa, pessoas adultas, mas de diversas idades. Não era só jovens, aonde eles compartilham a palavra de Deus. Tem um momento que eles cantam hinos, oram juntos, comemos juntos. É um ambiente bem familiar, bem informal, com o propósito de fortalecer a fé um dos outros, de se edificar. Então, esse foi meu primeiro contato. Fui a uma igreja. E naquele momento que eu entrei na igreja, eu já fui, de alguma forma, alcançada por aquele Hum. ambiente de palavra, uma palavra de cura, uma palavra de vida, que é a Bíblia E quem era o Sagrada. pastor? Pastor Apóstolo Raimundo Miranda, Apóstolo Raimundo Miranda, Bispo é, Malena. Olha, Bispo mandar um Malena. abraço aqui pro apóstolo, pela bispa. Nós vamos agendar, meu apóstolo, uma conversa aqui também para contar a sua história. A história dele também é sensacional, né? Sim, Uma é história muito verdade. legal. Vocês vão gostar também. Vocês vão conhecer o apóstolo Raimundo Miranda. E aí, foi E é, aquele. sim, ali naquela casa de oração, naquele lugar de oração,
da igreja onde se reunia, eu comecei a frequentar os cultos. A Regiane foi uma pessoa fundamental porque ela me chamava, ela ia me buscar. Eu estava depressiva, eu não conseguia dar os meus passos sozinhas. Então ela me pegava, me levava, me trazia. Então ela teve muita paciência comigo. E eu comecei a frequentar os cultos, as reuniões, os grupos familiares. E aquele ambiente foi me animando, foi me fortalecendo à medida que eu conhecia a palavra, que eu li a Bíblia, que eu participei de grupo de discipulado. Grupo de discipulado é assim onde você vai conhecer coisas básicas a respeito da Bíblia, para quem nunca tinha tido acesso à Bíblia, como era a minha pessoa. Sim. E à medida que a palavra ia entrando no meu ser, o Senhor ia me curando, ia me libertando da dor da depressão. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus são palavras de vida que trazem cura para nós. Por isso que eu digo sempre, eu não digo para as pessoas que é, a minha igreja, a minha denominação, lá, o templo onde nós congregamos, é o lugar onde é, vai trazer salvação para você, não. Nós lá estamos proclamando aquele que trouxe vida de verdade para nós. E vida em abundância. Foi a palavra, a Bíblia Sagrada, que trouxe vida para mim. Eu comecei a ter acesso a essa palavra frequentando os cultos. Como eu tinha essa ausência de pai e de mãe, eu não fazia muita questão de estar nas redes jovens, que são os Uhum. cultos com os jovens. Eu queria estar com as senhoras, com os senhores, com as pessoas Lá mais tinha círculo de adultas. oração na igreja? Tinha círculo de oração e eu amava estar nas reuniões de sexta-feira, que era reunião de Uhum. oração. Eu queria estar com as pessoas que oravam, com as pessoas mais assim adultas. Eu tinha sede de Deus e eu comecei a buscar incansavelmente, de forma muito sedenta, conhecer a palavra, tudo que a igreja estava propondo. Escola de discipulado, escola de estudo bíblico, escola de ministerial, tudo que era para conhecer a palavra, eu estava ali para Legal. aprender. O apóstolo sempre se preocupou muito com isso, o apóstolo Raimundo Miranda, de dar esse conhecimento bíblico, de propor escolas e turmas e Uhum. classes, seminários, palestras. É um É, mestre ele, né? ele é um mestre e ele se preocupava muito com essa questão das ovelhas terem acesso à Bíblia e conhecer a Bíblia. E eu mergulhei nisso. Legal. Eu era uma adolescente, mas eu entrei com 12 anos buscando algo. E eu encontrei o que eu precisava. Uhum. E quando eu estava com 14 para 15 anos, depois dessa minha primeira etapa, minha primeira fase, me firmando, me consolidando na fé, eu digo que eu conhecia Jesus de ouvir falar, que as pessoas me contavam a história, mas eu fui me achegando a Deus. O Senhor diz: se achega a mim e eu me achegarei a Quando vós. você diz, eu me acheguei, o que que é que você fazia para dizer, eu comecei a me achegar a Deus? Como é que eu conheci? Como é que você diz que conhecia a Deus? Não apenas de estar no culto, não apenas de ir para um culto, de estar nas atividades que eu participava dentro do templo, mas na minha casa, na minha intimidade, Uhum. no meu secreto, como Jesus disse, te tranca no teu quarto. A gente, como pastor da igreja, a gente percebe que a geração de hoje não faz mais isso. Eu lembro que eu fazia muito isso também. Então, quando a gente começou a namorar, galera, a gente conversava sobre as nossas experiências com Deus. E era a mesma. A gente ficava horas ali. Eu lembro que eu tinha meu toca-fita, né? É. Colocava lá, Black. Eu tinha também. E ali me ajoelhava, eu chorava, eu falava meus problemas para Deus e tal. Então aqui a gente foi se identificando com esse nosso estilo. E é perceptível você ver as pessoas, como Deus vai se manifestando no futuro, como são os líderes de hoje, homens que investiram vida em oração, em intimidade com Deus, que ficaram horas buscando Deus em intimidade, são as pessoas que Deus tem mais usado nessa geração. É no secreto É que no nós somos secreto. As formados. pessoas acham que as coisas vão acontecer só lá no templo, só lá nas quatro paredes. Não, tudo começa em casa. Não tem, não tem. A vida do homem de Deus tem que começar em casa. A vida da família de Deus começa em casa. É o que nós falamos na igreja. O avivamento começa em casa, na mesa. Ali na mesa tem que ser exposta a palavra. Na mesa tem que ter perdão, tem que ter a santa ceia. Lá em casa nós fazemos santa ceia. Essa vai ser um corte legal. As pessoas às vezes nos criticam
Por que que crianças ceiam na sua igreja? Porque a ceia é feita em casa, ok? Se você quiser saber mais sobre a Santa Ceia, por que que as crianças do Maí ceiam, participe de uma Santa Ceia lá conosco, lá na igreja, todo primeiro domingo do mês, 18 horas no Maí.